Então, hoje a nossa palavra se encontra no capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35 ao versículo 41. O título da mensagem de hoje é Jesus acalma uma tempestade. Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Nesse texto aí, ele nos mostra nas questões assim das adversidades, né? Muitas vezes nós podemos considerar as adversidades como sendo essa tempestade que às vezes nós estamos passando nas situações cotidianas da nossa vida. Então, e o barco como se fosse a nossa vida, né? Então, quando tem essa tempestade, essa tribulação, e começa a ventar muito forte, né? Começa, né? As dificuldades começam né, a mexer com a nossa vida, balançar a nossa vida, que é o barco, né? E tudo. E o barco começa a querer virar, começa a querer naufragar. Eu não aguento essa tempestade. Eu não aguento essa tribulação. Eu não estou aguentando, né? Olha que interessante nesse texto. Diante desse contexto que nós começamos a falar aqui, da tribulação, do barco que, né, a gente pode considerar como sendo a nossa vida, né? O interessante no versículo 38 fala assim, que durante essa tempestade, onde Jesus estava? Dentro do barco, certo? Ele estava dormindo dentro do barco. Então, se hoje você está passando por alguma tribulação e você às vezes já passou por algumas tribulações e às vezes você caiu, às vezes você sentiu que você naufragou em meio àquelas dificuldades, o peso, você carregou todo o peso da tempestade nas suas costas sozinho, sem ter ninguém para te ajudar, sem crer em nada, né? Enfim, olha só, nesse texto aqui, mostra que os discípulos estavam ali em meio àquela tempestade, o barco quase naufragando. Mas Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, né, ali no caso Jesus estava dormindo, eles puderam o quê? Chamar Jesus, porque Jesus estava no barco, né? E Jesus automaticamente, né, eles questionaram Jesus, o senhor vai deixar nós perecermos aqui? Porque com certeza eles sabiam que Jesus sabia que estava tendo aquela tempestade, o barco, né, querendo naufragar, enchendo de água, e Jesus estava dormindo sossegado, né? Porque ele sabia quem comanda o vento, né? Quem comandam que as tempestades possam, né, se acabar, possa tudo terminar, possa tudo voltar a ter bonança, né? Na época, né, de falta, na época que não tem a tempestade, tudo tranquilo, né? E tudo. Deus traz o refrigério, né? Então, nesse caso aqui, quando Jesus despertou do sono, ele repreendeu o vento e falou: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Aí, detalhe, aí Jesus falou assim: Por que sois assim tão tímidos, né? Como é que não tendes fé, ou seja, não tem ousadia? Eles estando ali convivendo com Jesus, sabendo do poder que Deus tem, né? Por que eles mesmos não clamaram a Deus ali naquela mesa? Senhor, tem misericórdia de nós, acalma esse vento.
Porque hoje, né? Hoje é assim. Hoje, Jesus está no nosso barco, né? De uma forma que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. E pela fé, nós podemos o quê? Pedir que a tempestade se acalme. E muitas vezes Jesus está te falando assim: por que sois tão tímidos? O barco, nossa vida, balançando, virando, enchendo de água. E por que nós somos tão tímidos? Por que nós tentamos muitas vezes, ficamos desesperados e não lembramos que podemos pedir auxílio a Jesus, que tem todo o poder para acalmar o vento, para acalmar a tempestade do seu barco. E aqui, eles no versículo 41, eles falaram assim: e eles possuídos de grande temor, né? Ficaram apavorados. Nossa, ele só falou: vento acalma, tempestade acalma. E eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje nós sabemos que as tempestades, as tribulações, as dificuldades, o único capaz de nos ajudar, nos socorrer em meio às dificuldades é Jesus. Então, o segredo de hoje, se Jesus ainda não está presente no seu barco, na sua vida, você pode hoje convidar Jesus para o seu barco. Convide Jesus para o seu barco. Não carregue o peso sozinho das tribulações, dos ventos. Convide Jesus para o seu barco. Porque no momento certo, quando você sentir necessidade, né, for uma causa impossível, for alguma coisa que estiver muito pesada para você carregar sozinho, você clama ao Mestre. E ele estando no seu barco, ele vai te ouvir. Porque sabe, esse convite do barco é muito interessante, que às vezes a pessoa vai falar assim: é claro que Jesus está no meu barco. Mas, para Jesus estar no barco, não adianta só falar assim: ô Jesus, entra no barco aqui, e você não crê no que Jesus pode fazer no seu barco. Então você convida Jesus para o barco, mas com a ousadia, com a certeza que ele pode acalmar o vento, que ele pode modificar a sua vida, que ele pode acalmar toda a situação a qual você está vivendo. Assim, nossa, mas que beleza, então, sempre vai ser assim, então, se Jesus estiver no barco, a gente não vai ter tribulação? Óbvio que você vai ter tribulação. Só que como eu já falei anteriormente aqui, que quando Jesus está no seu barco, você tem mais intimidade com ele para chamar ele para te ajudar, né? Aqui os discípulos conheciam Jesus, viviam com Jesus e sabiam que ele podia fazer alguma coisa, sabia que ele não ia deixar eles perecerem. E muitas vezes nós não temos a intimidade suficiente que ele quer que nós estejamos. Ele não quer que nós sejamos tímidos, ele quer que a gente convide ele para o barco. Ele quer que a gente peça por socorro. Ele quer que a gente creia que ele existe e que ele pode fazer alguma coisa em nosso favor. Então você convide Jesus no barco assim: Senhor, hoje o meu barco está passando por uma tempestade, Jesus. Eu hoje estou conhecendo o Senhor. Eu te convido, Jesus, para entrar no meu barco, para entrar na minha vida, para entrar na minha casa, para entrar na vida do meu filho, para entrar na vida do meu esposo, para entrar lá no meu trabalho. Eu te convido, Jesus, para entrar. E eu creio que o Senhor estando no meu barco, hoje eu posso estar na bonança, mas o dia que eu estiver passando por tribulações, o dia que eu estiver passando por dificuldades, eu sei que o Senhor está no meu barco e eu posso te chamar, porque eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu não quero viver afastada, eu quero ter intimidade e ousadia de poder clamar pelo seu nome e saber e ter a certeza de ser ajudada no momento certo, viu? Essa é a mensagem de hoje. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Convide Jesus para o seu barco, ok?